Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover.
Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente. Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Presta atenção nesse peixe aqui. Ele estava de boa quando de repente ele resolve fazer a maior loucura da sua vida. Ele pula para fora do tanque com muita destreza, em um curto espaço para o impulso. Assim que sai do tanque, ele começa a se mexer de um lado para o outro, na esperança de chegar até o lago. É um desafio e tanto, já que ele tem um limite de tempo para concluir seu objetivo. O terreno todo cheio de pedras dificulta sua movimentação. No caminho, ele se depara com uma enorme cesta de plástico. Ele diminui o ritmo, já está muito cansado, quase sem forças para continuar. Mas mesmo assim, ele segue em frente.
Guiado por seu instinto, ele pega o caminho mais difícil, passando pelo outro lado da cesta. As pedras foram ficando maiores e mais afiadas, deixando mais difícil e desgastante para o peixe se mover. Conforme foi chegando perto do lago, ele percebeu que estava perto de concluir seu objetivo. Usando o resto da sua energia, ele enfim consegue chegar ao lago, concluindo seu objetivo.